Filipenses, capítulo 2. Estamos estudando essa carta preciosa de Paulo. Lembra que Filipos ficava na Europa, quer dizer, ficava onde hoje é conhecido como Europa, né? E Paulo fundou essa igreja, teve um apreço muito grande, um envolvimento muito legal com essa igreja, uma igreja que o ajudou financeiramente durante seu ministério. Então, quero falar para vocês também que o nosso missionário, que nós estamos orando e apoiando financeiramente, já foi para a Romênia, o Carlos Schultz, com a família, já estão lá e desenvolvendo o ministério na Romênia. Então, nunca se esqueça de orar pelo Carlos e a sua família, a esposa e os 2 filhos, tá bom? O tema da minha mensagem hoje é: sem humildade não há unidade. Aprendeu isso? Você vai esquecer do meu sermão amanhã, mas você tem que lembrar disso. Sem humildade, não há unidade. Isso é verdade lá na sua casa, com o seu marido, com a sua esposa. Sem humildade, não há unidade. Isso é verdade aqui na vida da Igreja Evangélica dos Irmãos também. Semana passada eu falei sobre circunstâncias adversas. E circunstâncias adversas, elas causam problemas para a vida da igreja. Paulo falou de um problema que estava vindo de fora para dentro, que a gente chama de pressão externa. Olha comigo no versículo 27 e 28. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito, em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles esse negócio de crente, de Jesus, é sinal de destruição, mas para vocês não, é sinal de salvação, e isso da parte de Deus. Então, aprendemos na semana passada que há pressões que vêm de fora tentando atingir a igreja. Mas sabe de uma coisa? Hoje nós vamos ver que há um problema dentro também. São pressões internas. São pressões que surgem de dentro da comunidade cristã, dentro da família cristã. Eu estou chamando aí de pressões internas. É a tentação das pessoas dentro da comunidade se autopromoverem. Você conhece muitos tipos assim. Infelizmente, a igreja do Senhor Jesus, ela é usada por pessoas espertas para enriquecer. Tem muitos líderes que são bons de argumentação, eles são líderes que usam a igreja para benefício próprio. Essa é a tentação da autopromoção. E tem muitos que estão ricos e riquíssimos, usando, infelizmente, a igreja. Mas há outras pessoas que não se importam muito com o dinheiro. O que eles gostam mesmo é da fama, de serem reconhecidos. Então, Paulo ele vai tratar um pouquinho sobre isso conosco hoje à noite, desses perigos internos que surgem tentando destruir a unidade da igreja. Por isso, sem humildade não há unidade. E é isso que esse texto todo vai ensinar para nós. A reflexão que eu quero provocar em vocês hoje à noite, e eu quero que vocês leiam comigo o que está em amarelo aí. Vamos lá? A humildade é essencial aos cristãos para manifestar a unidade nos relacionamentos. Veja, eu não estou dizendo que a humildade é uma escolha, uma opção. Eu estou dizendo que a humildade é essencial. Porque se não houver humildade no seu coração, na sua vida, não há unidade. Isso é no casamento, isso é na igreja, isso é na empresa, na escola onde você dá aula. Quando não há humildade, não vai existir também unidade. Por isso, hoje à noite, usando esse texto, eu quero dar 3 chaves para você abrir as portas da unidade. São chaves bem pequenas, mas que podem provocar grandes mudanças na sua vida. A primeira dessas chaves, eu estou chamando de a chave do equipamento, equipado. Você foi equipado por Deus, creia nessa verdade. Você foi equipado pelo Espírito Santo para você viver em unidade com outras pessoas. Você já foi equipado, as ferramentas estão aí na sua vida. E você pode dispor dessas ferramentas, desse equipamento, ou você orgulhosamente pode
segurar e não manifestar a unidade na sua vida. Então, fala isso aí comigo. Unidade, não, primeiro verbo, viver em unidade é o maior, parece que você não está com muita convicção não. Viver em humildade é o maior privilégio. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Efésios 4, não precisa ir lá. Ele fala que a unidade já existe no corpo. Foi o Espírito que produziu essa unidade, porque nós somos uma família, nós somos um corpo, um organismo vivo. Então ele fala, olha, existem 7 razões para você preservar, conservar, manter a unidade na sua vida com outras pessoas. A primeira delas, ele diz, há um só corpo. Queridos, isso é muito importante, porque às vezes nós nos separamos de outros cristãos por causa de barreiras denominacionais. Não, ele é presbiteriano, eu que sou da igreja dos irmãos, glória a Deus. Os irmãos presbiterianos ou batistas ou de outros nomes, quer quais sejam, se tem Cristo como Salvador, eles fazem parte do mesmo corpo. Só há um corpo, só há uma igreja. E nós precisamos entender essa razão para a unidade. Então, quando você conhecer outro cristão e envolver com ele, não fica assim olhando de lado, assim, não, ele é irmão em Cristo, vocês dois fazem parte do mesmo corpo. Paulo diz, olha, há um só Espírito. E ele está se referindo ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que pegou você e colocou você no corpo de Cristo quando você creu em Jesus. Ele diz, há um só corpo, um só Espírito, há uma só esperança. Nossa esperança não é que o Brasil seja melhor com o Bolsonaro, nossa esperança não é de ficar rico, e se isso acontecer, glória a Deus, não tem problema, mas essa não é a esperança do cristão. A esperança que eu tenho, que um presbiteriano tem, que um batista tem, ou de outra qualquer comunidade tem, é a esperança de estar na vida eterna com o nosso Papai do céu. E Paulo vai dizendo, eu dou outra razão, há um só Senhor, e ele está falando de Jesus. Não tem 2 senhores na sua vida. O único dono da sua vida é o Senhor que se fez carne. Ele desceu do céu, ele se encarnou, ele se fez um de nós, para morrer no seu lugar, para colocar você no corpo dele, que é a igreja. Ele substituiu você. Paulo dá outra razão. Ele fala, olha, há uma só fé. Não existem 2 tipos de fé. Só há uma fé. Que fé é essa, Titão? Quando nós estamos falando aqui, há uma só fé, está falando do conteúdo, daquilo pelo qual a pessoa deve crer, para ser colocada no corpo. A fé cristã diz o seguinte, Deus se fez carne. Ele se tornou um servo, um homem. Ele nos substituiu na cruz do Calvário. Ele pagou pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou ao 3º dia, ele está vitorioso, porque ele foi assunto ao céu. E ele pode perdoar pecado de qualquer um que abrir o coração e recebê-lo como seu Deus e Salvador. Há uma só fé. Não existe outro método, não existe outro ensinamento, diz a Bíblia, pelo qual importa que o Espírito Santo pegue você, coloque no corpo de Cristo e te dê a esperança da vida eterna. Mas Paulo fala mais ainda, há um só batismo. Ele não está falando do batismo em água. As diversas denominações batizam de maneira diferente, de acordo com sua compreensão. Os presbiterianos batizam de uma forma, os batistas batizam de uma forma, nós irmãos batizamos de outra forma em água. Mas há um só batismo pelo Espírito Santo. Quando você ouve a mensagem e você crê no Senhor, a sua esperança vem batendo no seu coração, o Espírito pega você e batiza você no corpo de Cristo. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Tem nada a ver com falar em línguas. Batismo com o Espírito Santo é quando você, pecador, se arrepende dos seus pecados, é lavado pelo sangue de Jesus. O Espírito pega você e coloca dentro do corpo de Cristo. E por isso, finalmente, o apóstolo Paulo diz assim, há um só Deus e Pai. Há um só Deus e Pai. O Senhor Jesus nos ensinou isso. Ele falou, olha, quando vocês orarem, vocês orem assim, Pai Nosso. É o Pai que tem uma família. Esse Pai Nosso está onde? Nos céus. Então, olha a trindade aí, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai, que nos ama de uma maneira tremenda. Então, finalmente Paulo diz assim, olha, e a cada um de nós
foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Quando nós fomos colocados no corpo de Cristo, o Espírito Santo derramou graça sobre a vida de cada um que foi batizado nesse corpo. Não tem ninguém nesse corpo que não tem habilidades, que não tenha equipado, que não tenha sido equipado pelo Espírito para viver em unidade. Mas é preciso humildade, porque sem humildade não é possível viver em unidade. Entenderam isso? Já que nós temos tanto privilégio, então o que se espera de nós? Se nós fomos batizados num corpo, se nós temos uma só fé, um só Senhor, um só Deus e Pai, se temos tanto, nós cantamos isso juntos, numa só fé, num só amor, temos a mesma marca, o mesmo sangue. Então, se temos tanto privilégio, o que se espera de nós? Olha comigo no capítulo 2 de Filipenses. Ele diz assim: se por estarmos em Cristo. Deixa-me explicar isso aqui, porque dá uma ideia aparente de uma sentença que implica uma condicional. Mas a ideia aqui é como o diabo, quando ele chegou para Jesus e falou assim: se tu és o Filho de Deus. O diabo não está duvidando da divindade de Jesus, nem da filiação dele. Ele está dizendo assim: já que o Senhor é o Filho de Deus, é a mesma coisa que Paulo está construindo aqui na gramática. Ele está dizendo assim: olha, já que nós estamos em Cristo e temos todos esses privilégios, olha o que ele diz mais. Ele fala assim, olha, deixa-me ler o texto. Se por estarmos, nós temos, olha aí, nós fomos equipados. Nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Olha, deixa-me pôr aqui já, para ir mostrando para você. Paulo está dizendo, olha, nós fomos equipados com estímulo. A palavra grega é paráclitos, que vem, que essa palavra dá o nome do Espírito Santo. Quando Jesus falou assim, olha, eu vou, mas não deixarei vocês órfãos. O paráclitos será enviado para vocês. E Paulo está usando essa palavra aqui. Ele está dizendo, olha, nós temos já esse estímulo. Não precisamos ser estimulados, porque nós já temos. O que nós precisamos fazer é esse estímulo crescer em nós. Certa vez eles perguntaram eu tentei trazer na minha cabeça aqui agora, mas eu não estou lembrando desse treinador. Mas ele foi treinador de São Paulo durante muitos anos, ganhou muitos títulos com o time do São Paulo. E aí ele adoeceu, teve que abandonar o treinamento. Mas eu lembro uma vez que ele estava dando uma reportagem, e as pessoas perguntaram para ele assim, por que você não traz pessoas para motivar o seu time? Ele olhou para o cara assim e falou assim, o quê? Motivação? Esse pessoal já tem. Esses meninos, 19, 20, 25 anos, eles ganham dinheiro que você nunca vai ganhar na sua vida. Eles saem daqui do treino de carrão para a casa deles. Eles jogam no São Paulo, um dos melhores times do Brasil. Então, eles já têm a motivação. Para que eu vou trazer um psicólogo aqui para motivá-los? Nós temos a motivação. A gente não precisa ser motivado por alguém para levantar, para dizer um amém, glória a Deus. A gente não precisa ser motivado para cantar alegre, porque já tem isso dentro de nós. Nós já fomos equipados com isso. A gente precisa perder um pouco da nossa timidez. Outra coisa, Paulo está dizendo, olha, nós já fomos consolados em amor. Já fomos equipados com amor. Você nunca pode dizer que não tem a capacidade de amar o outro. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu um espírito de amor. E nós podemos amar uns aos outros. Ele fala mais, nós já temos a comunhão, a palavra que ele usa é koinonia. Isso já existe na igreja. O que nós precisamos é sair do nosso lugar, é olhar no rosto e dizer amém, você é meu irmão em Cristo, nós temos a mesma comunhão, a mesma marca, o mesmo sangue. Eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu. Então a comunhão já existe, nós já fomos equipados. O que a gente precisa é praticar isso. Outra coisa, ele usa uma palavra muito interessante, entranhas. Ele está dizendo, olha, lá no finalzinho, quando ele diz assim, se nós temos alguma profunda afeição e compaixão, talvez na sua versão está entranhados afetos e misericórdia. Essa ideia de entranhados é entranhas.
Porque as emoções no mundo bíblico são, não no coração, a gente ocidental fala que quando a gente ama, o coração bate, não é? Mas para o mundo bíblico, as emoções estão nas suas entranhas. E é tão verdade que quando você está ansioso, nervoso, vai fazer uma prova, alguma coisa, o que acontece? Não dá um piriri? Não dá vontade de ir no banheiro? É porque isso afeta as nossas emoções. Então, Paulo está dizendo, olha, nós já temos isso. Isso foi transformado em nós, quando nós cremos em Jesus, e nós recebemos a salvação. Você tem a capacidade, a afeição, porque você foi equipado para isso. Segunda chave é encorajamento. O cristão, você é encorajado pelo Espírito Santo, então, para conservar, para aplicar, para vivenciar essa unidade que existe. Olha o que ele diz comigo, versículo 2 até o 4. Então, olha, já que vocês têm isto, já que vocês foram equipados, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Olha, não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses. É importante você cuidar dos seus interesses, mas não faça só isso. Mas cuide também dos interesses dos outros irmãos. Então, preste bem atenção. Viver em comunidade é um privilégio, mas viver em comunidade é um grande desafio. Eu experimentei isso desde a minha primeira noite de lua de mel. Viver em unidade com a minha esposa foi um privilégio, mas quanto desafio. Completamos 30 anos no dia 29 de outubro agora. E quanto desafio eu e Etel temos experimentado ao longo desses anos. É isso que Paulo está dizendo. É privilégio? É, mas é um grande desafio. Viver juntos, viver em unidade. Por quê? Porque os interesses pessoais são ameaçados. Situações dentro da igreja, dentro do casamento, vão surgir que vai balançar o seu ego. E aí então você vai tentar reagir de alguma maneira. Eu penso que existem apenas 2 caminhos para você reagir. Por isso é um grande desafio. Quando alguma situação provocar os seus interesses, em primeiro lugar, você vai querer proteger o seu interesse. Isso não acontece? Quando você está discutindo às vezes com a esposa e ela fala alguma coisa, você se tranca porque você acha que está certo. E você quer se defender de todas as maneiras. Esse é um caminho. Pode bater boca, pode brigar. Mas um outro caminho é dizer assim, não, para aí. Eu estou equipado espiritualmente para conservar a unidade. Por isso, vida cristã, meus queridos, é pensamento. Eu preciso refletir sobre o que sou, sobre o que tenho, para reagir de acordo com a vontade de Deus. Então eu posso ou proteger o meu interesse, ou conservar a unidade. Se eu proteger o meu interesse, eu vou realçar o meu egoísmo. Eu vou defender, eu posso estar até errado, mas eu vou defender a minha posição até o último instante. Porque o meu egoísmo não quer ceder. Ou então eu posso, por outro lado, mostrar autonegação. Quando perguntaram para o Senhor Jesus se ele ia dominar o mundo, ele falou assim, não. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate. Então eu posso parar na hora do bate-boca e dizer, para aí, o que é mais importante? O euzinho ou a unidade? A unidade é mais importante. Porque às vezes eu posso até ganhar a guerra, mas vou perder a batalha. E aí então, quando eu tento proteger o meu interesse, realçando o meu egoísmo, qual é o resultado? É divisão, é divórcio, é briga, é desentendimento. Mas quando eu conservo a unidade, eu demonstro uma autonegação. Lembra que Jesus falou para os seus discípulos, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Isso não é no domingo à noite, quando a gente está cheiroso e tudo gostoso. Isso é no calor da batalha. É não querer ter a voz, é não querer ter a vitória, é negar-se a si mesmo. Qual vai ser o resultado? A união. Aí nós vamos ser abençoados, aí Deus vai ser honrado,
E é isso que Paulo está dizendo. Vai ter um grande desafio para você. Você está equipado. E você precisa usar esse equipamento. Você precisa sentir-se encorajado pelo Espírito Santo para aplicar isso. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. A palavra fala de uma mentalidade que busca a glória de Deus, que busca promover a unidade. Mas eu preciso ter humildade. Olha os termos que ele usa, fala tudo de unidade, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Ele fala também dos inimigos. Os inimigos que entram de sola para destruir a unidade do seu casamento, para destruir a unidade da igreja. Quais são esses inimigos? Versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. São dois inimigos que tentam destruir a igreja. E nós temos visto isso na nossa igreja. Como temos apanhado e não temos aprendido. Porque o ego fala tão alto, quando nós deveríamos curvar a cabeça e dizer: Deus, o mais importante não é a minha posição, o mais importante é eu preservar a unidade desse corpo. Para mim, a ambição egoísta é o desejo de honra, é o desejo de ser mais do que os outros. Isso aflora a nossa carnalidade, porque nós nascemos assim. Eu vejo as minhas netas, você vê os seus filhos pequenos, e isso, quando nós crescemos, veio junto conosco. Nós queremos ser honrados, nós queremos ser mais do que os outros. Isso é ambição egoísta, é o desejo de querer ser melhor do que os outros. Vaidade é uma bola vazia, aparentemente é bonito, mas quando você espeta, pum, explode. Isso é vaidade, e nós precisamos esvaziar desse nosso orgulho, desse nosso egoísmo, desse desejo de ser reconhecido, de receber mais aplausos do que os outros, de dizer que nós estamos com a razão. Quais são as atitudes para preservar a unidade? Ele vai falar de duas formas. Versículo 5, ele vai falar de um autoesvaziamento. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E ele vai mostrar que Jesus se esvaziou para cumprir a missão que o Pai tinha para ele. Se não houver esvaziamento na sua vida, meu querido, você vai ser cheio de qualquer outra coisa, mas não da bênção de Deus. Se você estiver cheio, não tem espaço para que humildade domine você. E se não há humildade, não pode haver unidade. E no versículo 8 ele vai falar: e tendo o Senhor Jesus se encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A igreja precisa de esvaziar-se. É uma decisão, não pode ser uma imposição. Eu preciso entender que fui equipado e preciso entender que eu tenho a capacidade de Deus para praticar isso na minha vida. Eu li essa frase e eu achei muito interessante. Vamos ler comigo essa frase aí? A cabeça mais vazia é a que grita mais alto. Não é verdade isso? A pessoa, quando não tem razão, ela grita. A pessoa, quando não tem razão, ela quer mostrar que ela está certa, mas ela faz isso não argumentando, não provando e mostrando. Ela eleva a sua voz. Olha a política que você vê bastante isso, bastante gente com cabeça vazia. A terceira e última chave: somos equipados, estamos sendo encorajados e seremos exaltados. Por isso que a humildade é importante, porque no céu não entra o orgulho. O cristão será exaltado pelo Espírito Santo ao ser levado para a glória diante dos orgulhosos. Olha o que diz a palavra de Deus a partir do versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso,
como resultado desta humilhação, Deus o exaltou à mais alta posição. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, porque há um só Senhor, para a glória de Deus Pai. Para fundamentar essa exortação de que nós precisamos praticar a humildade, a unidade, Paulo vai dizer, gente, nós temos um exemplo. O exemplo do próprio Deus, do Criador, todo-poderoso, todo cheio de majestade, tem a mesma atitude que Ele. Se há alguém que nós temos que imitar, é o nosso Senhor. Ele deu exemplo para a gente seguir os passos dele. O apóstolo Pedro, ele falou a mesma coisa que Paulo em outro lugar. Olha o que ele diz: se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Ele está dizendo, olha, o cristão, quando ele sofre por fazer o que é certo, por buscar santificação, por obedecer a Deus, isso traz glória ao nome dele. Você vai perder batalhas, mas Deus vai ser honrado através da sua vida. Você vai perder guerras, mas você vai amadurecer espiritualmente. E Deus vai conformar o seu caráter ao caráter do nosso irmão mais velho, do Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz assim, para isso vocês foram chamados. Para isso o quê? Para glorificar o nome de Deus, que seja através até mesmo do sofrimento. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que vocês sigam os passos dele. O que é o autoesvaziamento? Talvez essa ilustração ajude a gente a compreender o que Paulo está ensinando, que Deus, o Senhor Jesus, embora sendo Deus, ele não se apegou ao fato de ser Deus, mas ele se esvaziou. Muitas pessoas acham que ele se esvaziou perdendo a sua divindade. Não, porque se ele perdeu a sua divindade, ele deixou de ser Deus. Isso não aconteceu. Alguns acham que ele perdeu seus atributos. Atributos é a essência daquilo que Deus é. Se ele perdeu os atributos, ele também deixou de ser Deus. Também não. Então do que ele se esvaziou? Ele se esvaziou da sua glória. Ele estava lá no céu, cheio de majestade, em plena comunhão com o Pai e com o Espírito Santo, na sua riqueza maior, na sua grandeza maior, como Rei Todo-Poderoso. Ele tirou a roupa da sua glória para nascer aqui como um menino, como qualquer um de nós. Nós somos chamados para isso. O problema dos nossos conflitos, o problema das nossas dificuldades é porque nós nos consideramos rei e não queremos abrir mão da nossa posição, porque nós estamos certos. Mas Jesus, ele, rei, se tornou servo. Talvez para nós é difícil entender isso. Como que esse Deus todo-poderoso, cheio de majestade, abriu mão de vir aqui nesse mundo pecador, nascer como um nenenzinho, aquele que sustenta todas as coisas, teve que mamar no seio de uma mulher para ser alimentado. Já pensou nisso? Isso é o esvaziamento. Quando os soldados chegaram para prendê-lo naquela noite, Pedrão já pegou a faca, lembra disso? E já, vem comigo, tchá, cortou a orelha do cara. Ele falou, Pedro, para aí. Se eu quisesse, eu poderia chamar legiões de anjos. Uma legião no exército romano, mais ou menos varia de 6.000 a 12.000 soldados. Ele falou, Pedrão, se eu quisesse, eu poderia rogar ao meu pai, e nesse instante ele mandaria uma legião de anjos para detonar com todo mundo. Mas ele abriu mão do seu poder naquela hora, do seu direito de ser defendido pelo pai. Isso é esvaziamento. E além disso, ainda curou a orelha do cara lá, que veio para prendê-lo. Autoesvaziamento de Jesus. O cristão é chamado para ter esta mesma atitude. Mas vem a exaltação, versículo 9. Por isso, porque Jesus se esvaziou, se tornou servo, na sua missão ele viveu aqui entre as pessoas, e foi obediente, indo
até a morte de cruz, como havia planejado lá no céu. Por isso, olha o resultado, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Lembra do que Jesus orou na oração sacerdotal lá em João 17? Ele iria morrer na sexta-feira e ele está com os seus discípulos no horto, eles estão dormindo e provavelmente antes ele orou dizendo assim: eu te glorifiquei na terra, eu saí daí, esvaziei-me da minha majestade, da minha glória, vim aqui na terra. Então ele está dizendo, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai? Olha o que ele pede, para você entender o esvaziamento. E agora, Pai, glorifica-me junto com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele foi exaltado, ele foi assunto ao céu, ele está de novo à direita do seu Pai, cheio da majestade da sua glória. João, no Apocalipse, quando viu Jesus, o que aconteceu com ele? Jesus, vamos pescar, negão. Foi assim que João viu Jesus? Quando ele viu Jesus, ele se prostrou diante de Jesus. Ele não conseguiu olhar para ele, por causa da sua glória. Jesus, como servo, ele cumpriu a vontade do Pai. Ele morreu na cruz do Calvário. E ele então voltou lá para cima. Ele voltou para o seu trono. E ele está assentado lá hoje, exaltado. Sabe de uma coisa? O versículo 10 e 11 diz assim: para que, propósito final, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Você já ouviu falar desse camarada, Charles Russell? Fundador das seitas Testemunhas de Jeová. Você já ouviu falar desse camarada, Maomé? Já? Você já ouviu falar desse camarada, Allan Kardec? Você já ouviu falar dessa camarada, né, Ellen White? Você já ouviu falar de José Smith? Você já ouviu falar de Hitler? Você já ouviu falar de Mao Tse Tung? Alguém aí já ouviu falar de Stalin? A gente ouve que Hitler matou 6 milhões de judeus. E a gente fica, e tem que ficar mesmo, de boca aberta. Eu gosto de filmes que falam do Holocausto e vejo como os judeus sofreram na mão de Hitler. Stalin, na Rússia, quando ele quis implantar o comunismo, ele matou mais de 20 milhões de russos para plantar o comunismo, para negar Deus, para dizer que fé é utopia. Você conhece Karl Marx? Nós vivemos uma sociedade em que os nossos filhos estão sendo destruídos nas faculdades por causa das ideologias desse camarada. Você conhece Darwin? Através dos ensinos dele também, Gênesis foi rasgado. Nas faculdades não se fala de um Deus criador e é proibido. Há professores que quando alguém vai fazer mestrado ou doutorado, se não tiver a mesma posição que eles não passam. Eles não aceitam. Mas onde está a liberdade de expressão? A liberdade existe, desde que você faz aquilo que eu quero. Eu coloquei apenas 10 exemplos para dizer para você o seguinte: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Onde é que estão esses camaradas hoje? Você acha que eles estão dormindo? Você acha que eles estão perdidos aí no espaço, esperando uma oportunidade para voltar aqui? Estão não. Esses homens hoje, eles são forçados a se ajoelharem diante do Senhor Jesus que está na glória. Você sabia disso? Todo incrédulo, todo ateu, todo aquele que rejeita Jesus, quando morre, vai para o inferno, está vivo, consciente de quem ele é, de quem ele foi, do que ele fez, e da sua rejeição do Senhor Jesus Cristo. E sabe o que ele vai ter que fazer lá? Ele vai ter que se ajoelhar. Mas não é como um adorador. Não é para dizer, ó Senhor Jesus, o Senhor é mesmo Deus, que bom que eu descobri isso. Não! Eles vão ter que adorar o Senhor Jesus, reconhecer que Ele é de fato
aquilo que eles negaram durante toda a vida, mas não como adoradores, como inimigos derrotados. E eles vão passar toda a eternidade longe de Deus, entendendo isso, que eles rejeitaram o único Senhor que poderia salvá-los. Inventaram e inventaram, mas nunca saíram das mãos de um Deus Todo-Poderoso. Por isso, a Bíblia diz no final, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, meus irmãos? Mas e nós? Por isso que é importante nos humilharmos, para não sermos humilhados. Quando nós voluntariamente nos humilhamos na presença do Senhor, Ele vai nos exaltar. Essa é a promessa que nós temos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe, Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, por causa disso, e não os levará para o céu, mas concede sua graça ao mais pecador perdido, se vier a Deus em humildade e dizer: Deus, eu preciso do Senhor. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido, no tempo certo, não no seu tempo. Mas nós temos uma promessa. Nós fomos equipados para viver em unidade. Nós estamos sendo encorajados pelo Espírito Santo que habita em nós, para conservar essa unidade. E um dia nós seremos exaltados por esse Espírito Santo. Nós seremos levados para o céu. E enquanto nós estivermos subindo, a gente vai dar tchau para os orgulhosos, que nos perseguiram, que nos zombaram, que criticaram a nossa fé, que falaram do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Estou acabando. 3 chaves para você viver em unidade nos relacionamentos interpessoais. Lembre-se, vamos comigo? Lembre-se de que você foi equipado pelo Espírito para viver em unidade. Você recebeu recursos. Você pode não querer usá-los, mas os recursos estão aí na sua vida. Foi dados pelo Espírito Santo. Sinta-se encorajado pelo Espírito Santo para conservar a unidade. No seu casamento, na igreja, no seu trabalho, esvazie-se. Fure o balão do egoísmo. Seja humilde. Aprenda a pedir perdão. Aprenda a reconhecer que você às vezes está errado. Para não dizer quase sempre. Creia que você será exaltado pelo Espírito que exaltou Jesus. Claro que você não vai ter a mesma posição que Jesus, porque Ele é Deus. Mas nós estaremos com Ele, reinando para toda a eternidade. O que nós aprendemos hoje à noite? Viver em comunidade é o maior privilégio. Nós fazemos parte da família de Deus. Precisamos preservar essa unidade. Viver em comunidade é um grande desafio por causa do egoísmo, da vaidade. Nós precisamos agir com mais humildade e autossacrifício. Jesus é o nosso exemplo. Precisamos ter o mesmo sentimento que Ele. Deus se esvaziou para ser servo. Estou pedindo aos reis e rainhas, se esvaziem. Sejam servos. Pegue a toalha, passe a lavar os pés. Jesus foi exaltado, está à destra de Deus. Todo joelho orgulhoso, hoje, se dobra diante dele. Deixa eu aplicar isso aqui de uma maneira um pouco mais descontraída para nós. Eu não sei se você já leu essa crônica do Rubem Alves. Ele fala do tênis e do frescobol. Muito interessante, ele aplica essa crônica dele para os relacionamentos, relacionamento conjugal e qualquer tipo de relacionamento. Ele diz, olha, tênis e frescobol tem 2 jogadores, tem 2 bolinhas, tem 2 raquetes, mas os objetivos são muito diferentes. O objetivo do tênis é vencer o oponente. Cada jogador de tênis estuda o seu oponente antes da partida. Ele conhece os pontos fracos. Porque o jogo de tênis faz o seguinte, ele vai dar a raquetada, a cortada no ponto fraco do seu adversário. Porque ele quer o quê? A vitória. Ele quer destruir o seu oponente. Queridos, tem muito casamento assim.
Tem muito casamento que é muito parecido com tênis. Porque nós conhecemos as fraquezas um do outro. E às vezes nós só damos cortada. Quando a pessoa joga a bolinha, pá! Não tem harmonia, não tem unidade, porque o objetivo é destruir o outro. Eu peguei essa foto aí num campeonato nos Estados Unidos, em que o oponente venceu esse francês. E ele, como um menino birrento, sentou-se no chão, começou a gritar e quebrou a sua raquete. Porque tênis, o propósito é esse, é destruir o seu adversário. Mas olha, ele fala que o frescobol é uma coisa tão gostosa de se jogar, porque no frescobol não existe adversário. A ideia do frescobol, e principalmente joga o frescobol na praia, né, bem gostoso o clima, é você, não é dar cortada, é você devolver a bola para que a pessoa possa devolver para você, e assim então vocês dois vão jogando. Não há vitória quando a bola cai, pelo contrário, às vezes quando você dá uma bola ruim, você até diz assim, opa, desculpa, foi mal, e você começa o jogo de novo. Nossos casamentos, nossa igreja, deveria ser assim. Deveríamos jogar mais frescobol e menos tênis, para a glória de Deus, para a nossa felicidade. Eu li esse texto e eu falei, eu preciso falar isso com a igreja, que é muito importante. É dentro de casa que a gente vive a verdadeira vida cristã. Sabe por quê? Porque lá de fora, ninguém me conhece. Eles podem falar, não, Altitão prega bem esse cara. Glória a Deus, o homem, xalabaia, esse homem é cheio do Espírito Santo demais. Eles não me conhecem. Mas ela me conhece. Vocês me conhecem. Jesus havia curado, libertado e curado um homem endemoniado. Ele ficou tão maravilhado, se vestiu, ele só andava nu, agredia as pessoas. E ele ficou tão maravilhado com Jesus, que ele foi atrás de Jesus quando Jesus estava para atravessar o mar. E ele falou, deixe-me ir com o Senhor, eu quero dar testemunho para as pessoas do que o Senhor fez comigo. Jesus falou assim, não, volta para a sua casa. Vai conviver com sua família, porque eles te conhecem. Vai falar para a sua família aquilo que Deus fez por você, porque eles vão poder olhar o antes e vão poder olhar o depois, e vão dizer, puxa vida, Deus transformou a vida do meu marido, ou da minha esposa, ou do meu filho, ou do meu genro, Ele pode transformar a minha vida também. E a Bíblia diz que então esse camarada obedeceu Jesus, e foi para Decápolis, eram 10 cidades, talvez 10 currutelas, e a Bíblia diz assim, que ele foi para lá, e ele começou a falar para as pessoas, tudo aquilo que Jesus tinha feito por eles. Qual foi a reação? Todos ficavam admirados. Volte para sua casa, viva o Evangelho na sua casa, e você vai ver grandes transformações acontecendo. Por último, eu estava pensando e orando, Igreja Evangélica dos Irmãos. Puxa, a gente não é primo, a gente é irmão, pai. E dessa palavra irmãos, eu cortei ao meio, irmãos. Ir é um verbo, mãos é um substantivo. Aí eu pensei, se nós nos chamamos Igreja Evangélica dos Irmãos, a gente precisa andar de mãos dadas. Porque ir de mãos dadas, caminhar de mãos dadas, é melhor, é mais seguro e dá mais poder para nós. Mas é preciso humildade para andar de mãos dadas. Sem humildade, não há unidade.